Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao quadro Informando do programa Conexão Escola, uma produção da Secretaria Municipal de Educação de Goiânia, em parceria com a TV UFG. E eu sou a professora Malu Ramos. Hoje daremos continuidade ao programa anterior sobre leitura. Conversaremos sobre a educação literária e formação de leitores, que foi iniciada no nosso quadro anterior. O professor Beto Silva é o nosso convidado especial. Lembrando que ele é pedagogo, psicopedagogo, mediador de leitura literária, especialista em educação socioemocional, inovação educativa e entusiasta em estudos sobre o futuro da educação. Também informaremos sobre algumas bibliotecas de nossa cidade, para que você possa fazer uma visita e escolher a sua próxima aventura nesse amplo universo literário. Então, com vocês, o professor Beto Silva, o nosso convidado mais que especial de hoje. Beto, é um prazer ter você aqui conosco. Conta para nós por que é importante compreender a leitura como uma atividade de lazer que está presente em nosso dia a dia e não só como forma de aprender os conteúdos escolares. E também por que os professores precisam vivenciar e diversificar suas experiências de leitura. Olá, professora Malu e todos e todas que nos assistem. É um prazer estar aqui com vocês. É importante que a gente possa refletir. Será que, ao término do estudante da sua trajetória educacional, onde ele só viveu experiências da leitura como meio e não como fim, a leitura não foi atuada e trabalhada como deleite, mas sempre ancorada e colada aos conteúdos, aos objetivos de aprendizagem, aos componentes curriculares. Quando o estudante sair da escola, será que ele vai continuar a ter a relação com a leitura? Uma vez que essa leitura não foi apenas pelo lugar do prazer e do deleite? Então, talvez vocês possam me dizer que não. O lugar que a gente quer do leitor é que ele possa pular os muros da escola e ter essa atividade presente no seu dia a dia. Então é importante que a escola repense como é que ela olha para a atividade de leitura dentro da rotina dos estudantes. E como é que essa situação se configura, né? Uma vez que a gente tem muito espaço dentro da escola, que não é unicamente a sala de aula, onde esses estudantes, estes leitores, possam viver experiências diferentes. Outra coisa importante é que ao longo da nossa formação, a gente teve, principalmente aos profissionais que são do campo da pedagogia, de letras, que talvez teve um processo de formação que foi muito tecnicista, né? Então, se pensou metodologias de trabalho para a formação de leitores. Só que a gente sabe bem que o mais importante do que o método é as experiências que a gente guarda. É aquilo que a gente construiu, que a gente pode pôr em jogo e conversar com os nossos estudantes. Então, por termos um país que não é leitor, a gente pode dizer também que dentro desse balaio, nós também estamos falando dos professores, que não tiveram um processo de formação leitora a ponto de entender a leitura na sua vida, nesse quesito que a gente falou, né? Entendendo ela como fim e não como meio. Como é que a gente dá aquilo que a gente não teve? Então, por isso, a necessidade de pensar a formação dos nossos profissionais, revolvendo com ele o lugar que a história esteve privilegiada durante as suas relações e a sua constituição. Quem foram essas pessoas? Qual a importância que ela tem na sua vida? E desse jeito, constituindo cada vez mais esses fios da memória, para que ele possa retomar as suas experiências, é que ele pode ter ali isso como algo que pode corroborar com o entendimento de por que é tão importante a gente descolar a leitura dos conteúdos escolares e pensar a leitura e pensar o leitor para a vida. Bom,
bastante coisa que a gente falou por aqui. Mas eu acho que algo também muito importante a gente pensar: o leitor precisa de muitas experiências para se tornar leitor. Então, todas as práticas de incentivo à leitura, elas são muito importantes. Embora a gente precisa sempre pensar qual é o nosso objetivo. O que, que a gente quer daquela prática? Qual o resultado que eu penso alcançar? Eu trabalho com mediação de leitura, que privilegia e valoriza o livro, a escrita e a importância de um agente que é chamado mediador de leitura, que faça a conexão entre o livro e a história com as pessoas que nos escutam. O meu trabalho é emprestar minha voz para os livros falarem. Né? E eu garanto que nesse momento as pessoas possam entender que na minha ausência elas sempre podem ter a presença do objeto livro. Então, na minha ausência como alguém que transmito o texto vocalmente, enquanto eu estiver naquele espaço e mesmo que eu não esteja, que as pessoas saibam que a história mora dentro do objeto livro. Por isso, a minha performance é de valorização a esse objeto. Eu entendo que as pessoas, todas as vezes, quando elas estão envolvidas com situações de leitura, com práticas de leitura, o que a gente espera no final é que ela possa ganhar autonomia para viver essa experiência de forma solitária, né? E eu digo solitária porque, na verdade, a gente está em boas companhias com todos os personagens, com a história e com tudo aquilo que ela oferece. Bom, para a gente fechar umas ideias aqui, o entendimento da literatura como direito humano, a ideia de pensar a leitura como prática social, pensar nos objetivos que a gente tem em relação às nossas práticas, compreendendo os resultados que a gente espera alcançar e não perder de vista que para formar leitores a gente precisa pensar a formação de quem está promovendo a formação de leitores. Nem todo mundo teve a mesma experiência, nem todo mundo tem a mesma história. Por isso é importante a gente povoar e privilegiar situações para garantir aquela perspectiva muito importante que eu trago de Jean Foucambert. O leitor não é, ele está sendo. Bom, chegamos aqui, né, para falar sobre o trabalho de leitura e gostaria de deixar algumas dicas aqui que eu acho que valem muito para que vocês possam também cada vez mais descobrirem, né, pessoas, né, grupos e talvez práticas de leitura que a gente tem aí garantido e realizado nas experiências que eu tenho de projeto. Eu gostaria de que vocês pudessem seguir a página @dedico aos leitores que vi, porque muita gente me pergunta onde estão esses leitores. E aí eu comecei a tirar fotos de pessoas em situações públicas, porque eles estão em todos os lugares, aproveitando esse tempo de deslocamento para se conectar com a leitura e com a literatura. E dedico aos livros que li, que é, na verdade, uma página que diz livros que você pode levar para a sua sala de aula e para a sua vida. Agradeço aqui, professora Malu, esse convite. Espero ter contribuído com essa conversa e estou disponível para continuá-la. Obrigado. Professor Beto, queremos agradecer a sua valorosa contribuição. Com certeza, essa nossa conversa foi muito esclarecedora. Nos fez repensar as atividades de leitura e deixou muita gente com vontade de encontrar o seu livro preferido em uma de nossas bibliotecas. E para que você possa vivenciar experiências literárias, desbravar novos mundos e conhecer outras culturas, que tal conhecer algumas bibliotecas da nossa cidade? Acesse o link que aparece aqui na tela e, com certeza, você vai descobrir uma biblioteca pertinho de você. Como exemplos, nós citamos a Biblioteca Municipal Cora Coralina, a Biblioteca Marieta Teles Machado, a Biblioteca Central da Universidade Federal de Goiás e também a Biblioteca da Pontifícia Universidade Católica de Goiás. Ah, tem também uma biblioteca especializada em Braille, a Biblioteca Braille José Álvares de Azevedo. São muitas opções, não é mesmo?
Acesse o link e você encontra o endereço e o telefone para buscar mais informações. E esse foi o mais um Informando. Nos vemos na próxima semana. Obrigada por estarem aqui conosco. Um grande abraço e até logo. Tchau!